Hoje, Gilmar Mendes votou para absolver o Collor e tem um texto no Conjur sobre isso. Eu queria ler isso. E o jurista Pedro Serrano, quem eu respeito muito, também criticou o Supremo nesse julgamento. Vamos acompanhar aqui, que isso aqui é muito importante. A gente dá para vocês, gente, de uma forma responsável, uma cobertura ampla sobre esse caso, para a gente não entrar numa questão leviana. Mesmo porque, por exemplo, eu defino a punição à família Bolsonaro e eu não defendo abusos que foram cometidos na Lava Jato. Só um minutinho, gente. Eu estava com o ventiladorzinho ligado aqui, fui desligar. Então vamos entender direitinho qual que foi o voto do Gilmar Mendes para a gente acompanhar tudo o que acontece. Vamos lá. Lá no consultor jurídico. Armas contra inimigos. Ao votar pela absolvição de Collor, Gilmar Mendes critica o uso das delações na Lava Jato. Vamos ler essa notícia aqui, esse artigo do Sérgio Rodas. Ao votar nesta quarta-feira, dia 24 de maio, pela absolvição do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello das acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez duras críticas ao uso de delações premiadas pela finada Lava Jato. Na quinta passada, o plenário do STF formou maioria para condenar Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com um voto nesse sentido do ministro Dias Toffoli na sessão desta quarta, a Corte também consolidou sua posição quanto à punição por organização criminosa. O julgamento será concluído nesta quinta, dia 25 de maio, com o voto da presidenta do STF, ministra Rosa Weber. O voto do ministro Edson Fachin, relator do caso, foi seguido na totalidade pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. André Mendonça votou pela condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro, mas pela absolvição quanto ao pertencimento de organização criminosa. Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes divergiram, opinando pela absolvição do político de todos os crimes. Fachin estabeleceu a pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão. Os demais integrantes do Supremo ainda não se manifestaram sobre a penalidade. Críticas às delações. Em seu voto, Gilmar afirmou que a acusação de que Fernando Collor recebeu propina em troca do favorecimento à empreiteira UTC Engenharia, junto à BR Distribuidora, era baseada apenas nos relatos e documentos produzidos unilateralmente pelos delatores da Lava Jato, Alberto Youssef, doleiro, Rafael Ângulo Lopes, funcionário de Youssef, e Ricardo Pessoa, o dono da UTC. Youssef fez as vezes de um delator de estimação dos lavajatistas, disse o ministro, citando o texto do jornalista Reinaldo Azevedo. O magistrado apontou que o doleiro firmou 3 generosos acordos de delação premiada com os procuradores de Curitiba, que foram homologados pelo ex-juiz Sérgio Moro. 2 no caso Banestado, que foram descumpridos, e 1 na Lava Jato. Enquanto isso, ressaltou ele, os adversários políticos da República de Curitiba receberam prisões preventivas alongadas, condenações sem provas e conduções coercitivas exageradas. Parênteses meu, né? O problema, Gilmar, é que o Collor não sofreu nada disso. Eu acho que... E houve corrupção. Então é o meu ponto de divergência dele. Mas o Gilmar é um cara muito preparado, tá, gente? Também é uma coisa que a gente tem que colocar. Bernadette mandou que nossa vergonha em Brasília conta também com seres além de Malta, como Marcos Duval e Evair. Caramba, Marcos Duval é do Espírito Santo também? Que bizarro. Causa perplexidade, diz o Gilmar, para dizer o mínimo, o longo histórico de relacionamento entre um doleiro responsável pela evasão de cifras bilionárias e o ex-juiz Sérgio Moro e agora inelegível Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, afirmou o decano do Supremo. Recentemente, Youssef teve a sua prisão preventiva decretada pelo juiz Eduardo Apio, que está afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, devido ao descumprimento do seu acordo de colaboração premiada. Gilmar mencionou que Dallagnol demonstrou agitação e desconforto com a decisão. Sintomaticamente, a demonstrar no mínimo leniência com os crimes de Youssef, Dallagnol saiu em defesa do doleiro, alegando um suposto abuso de poder do magistrado, citou o ministro. Ele também disse ser vergonhoso para o Poder Judiciário que a soltura de Youssef tenha sido ordenada pelo desembargador Marcelo Malucelli,
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Moro em um escritório de advocacia. Já Ricardo Pessoa ficou preso preventivamente de novembro de 2014 a abril de 2015. Está muito claro que as prisões alongadas eram feitas para se obter delações, declarou Gilmar. Para corroborar a sua afirmação, ele citou mensagens da Vaza Jato. Em um dos casos, em junho de 2015, o procurador Orlando Martello perguntou ao colega Carlos Fernando dos Santos Lima qual foi a estratégia de revelar os próximos passos na Eletrobras e etc. Santos Lima disse não saber o que Martello falava, mas declarou: meus vazamentos objetivam sempre fazer o que se pensem que as investigações são inevitáveis e incentivar a colaboração. Fragilidades das colaborações. Gilmar Mendes ressaltou que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e as declarações do delator, por si sós, não servem para condenar, como estabelece o artigo 4º, parágrafo 16 das das organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013. O ministro lembrou que a segunda turma do Supremo já decidiu que as provas produzidas unilateralmente pelo delator, como anotações em suas próprias agendas e planilhas de contabilidade interna das empresas, não são suficientes para condenação. O colegiado estabeleceu que seu depoimento do delator precisa ser corroborado por fontes diversas de prova. Documentos produzidos por ele mesmo não servem de instrumento de validação. Inquérito 3.994. Além disso, destacou Gilmar, o ministro aposentado do STF, Celso de Mello, ao fixar diretrizes para as delações, considerou ser inadmissível a corroboração, recíproca ou cruzada. Portanto, nenhuma condenação penal pode ser fundamentada unicamente em depoimento prestado em colaboração premiada, mesmo que diversos delatores façam a mesma acusação. Petição 5.700. Segundo Gilmar, as acusações contra Collor são baseadas unicamente nos relatos ou documentos unilaterais dos delatores Youssef, Lopes e Pessoa. E isso não basta para condenar um réu. Afinal, o colaborador tem interesse em produzir provas que agradem o Ministério Público e gerem punições, pois é a efetividade de sua cooperação que faz com que as penas sejam diminuídas, analisou o ministro, votando pela absolvição de Collor. O voto do relator. A denúncia contra Collor e outras 8 pessoas foi apresentada em 2015. A Procuradoria-Geral da República acusou o então senador de fraudar 29 milhões em um contrato com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Os fatos foram investigados pela Lava Jato. Segundo a denúncia, Collor solicitou e aceitou a promessa de viabilizar irregularmente um contrato da BR Distribuidora para a troca de bandeira do posto de combustíveis. Para isso, recebeu uma vantagem indevida, afirma a PGR. O órgão alega que, entre 2010 e 2014, o PTB pôde indicar nomes para cargos na subsidiária da Petrobras porque apoiava o governo federal. O então senador era filiado à legenda. Com isso, sustenta a PGR, os denunciados integraram uma organização criminosa que buscava desviar recursos, corromper agentes públicos e branquear valores a partir da influência de Collor na BR Distribuidora. As defesas alegam que as acusações foram feitas apenas com base em delações premiadas. O relator do caso, ministro Edson Fachin, concordou que parte da denúncia se sustenta só nas colaborações, mas também considerou que há outros elementos de prova que indicam o cometimento de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para Fachin, ficou comprovado que Collor recebeu, com auxílio do empresário Pedro Paulo Bergamaschi Leone Santos, vantagem indevida no valor de 20 milhões de reais, como contraprestação à facilitação da contratação da UTC Engenharia pela BR Distribuidora. O delito foi narrado por Ricardo Pessoa, dono da construtora, e corroborado por outros elementos de prova, segundo o magistrado. O dinheiro, conforme o relator, foi lavado por meio de diversos depósitos em espécie nas contas de Collor e de suas empresas, com a ajuda de Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor financeiro das companhias do então senador. Segundo Fachin, é acentuada a culpabilidade de Collor. O juízo de reprovação,
que recai sobre a sua conduta é particularmente intenso, na medida em que se trata de quem exerceu por muito tempo representação popular, prefeito de Maceió, governador do estado de Alagoas, presidente da República, deputado federal e senador da República pelo estado de Alagoas, obtida por meio de confiança depositada pelos eleitores em sua atuação. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder que enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão comum, do ponto de vista de reprovabilidade, igualmente merece destaque negativo no que diz respeito à capacidade de compreensão da ilicitude do fato. A circunstância de ser acusado homem de longa vida pública, acostumado com as regras jurídicas, as quais, com vantagem em relação aos demais cidadãos, tem capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observá-las, declarou Fachin. O relator também votou para condenar Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos a 8 anos e 1 mês de reclusão. Já Luiz Pereira Duarte de Amorim recebeu o ministro a penalidade de 16 anos e 10 meses de prisão. Além disso, o relator votou para condenar os 3 a pagar solidariamente a indenização por danos morais coletivos de 20 milhões. Collor e Amorim também ficarão impedidos de ocupar cargo público pelo dobro de suas penas, caso prevaleça o voto do relator. E aí tem o voto do Fachin disponível lá no Conjur para vocês lerem.